Graça e paz, meus irmãos, que estão ligadinhos aí no Facebook ou estão no WhatsApp da igreja, enfim, estão se conectando conosco nesse momento em que nós estamos usando as mídias sociais para chegar até a sua casa com a mensagem do Senhor. E como de praxe, às terças-feiras, nós estamos falando do Evangelho de João, uma mensagem expositiva, e ainda no capítulo de número 6. Se você está com a sua Bíblia, quero que você pegue comigo, capítulo de número 6, a partir do verso 22, nós vamos fazer uma breve leitura e, com a graça do Senhor, estaremos então expondo este texto. Já dei esse tempinho para você, acho que já deu tempo de você se localizar aí na sua Bíblia ou no seu smartphone. E diz o texto a partir do verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que esses tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus estava ali, nem os seus discípulos entraram, e eles também no barquinho, e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando o outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciardes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois nestes Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, nós entramos na sua presença, Pai, neste momento, pedindo que o Senhor esteja abençoando esta mensagem, nos dando condições de falar aquilo que está neste texto sagrado, falar aquilo que está no teu coração, aquilo que vem a edificar a vida de cada um dos que estão ouvindo esta palavra neste momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós vamos retomar então a exposição do capítulo 6 e logo no verso 22, como nós acabamos de fazer a leitura, Jesus, após fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, aliás, é o único milagre que está contido nos 4 evangelhos, Jesus ali resolveu então ir de volta para Cafarnaum. E nesse caminho de volta para Cafarnaum, ele foi seguido por aquela multidão que acabara de ser alimentado por Jesus. Aproximadamente 15 mil pessoas que foram abençoados por 5 pães e 2 peixinhos, o qual Deus, através do seu Filho, executou este milagre que chamou a atenção de toda a redondeza, de todas as pessoas que estavam ali naquele momento. E quando ele chega então ali a Cafarnaum, as pessoas estavam ali atrás dele, mas com uma atitude diferente, talvez da primeira atitude, o qual chegaram e Jesus os alimentou em um episódio anterior a esse. Ali Jesus percebeu de forma clara que essas pessoas que estavam se achegando ali naquele momento em Cafarnaum, não estavam ali porque descobriram em Cristo o seu Salvador. Não estavam ali porque queriam adorar o Mestre, não estavam ali porque foram convencidos pelo Pai Celestial que necessitavam de conversão, de mudança de vida, mas estavam ali pelo pão que perece. E Jesus, ele perscruta o mais profundo do nosso coração, ele sabe daquilo que pensamos, ele sabe das nossas ideias, sabe das nossas intenções. E dentro desse contexto, nós podemos entender que mesmo esta palavra de 2000 anos atrás, em um local que grande parte de nós nunca esteve, não conhecemos, mas esse discurso é tão atual como no dia em que foi pregado por Jesus aquela multidão. Por que eu consigo enxergar que este sermão de Jesus há 2000 anos atrás, ele é atual nos dias de hoje?
Porque assim como Jesus teve seguidores que estavam interessados no pão, estavam interessados no peixe, hoje também existem pessoas que estão querendo seguir a Jesus, mas também interessados no pão e interessados no peixe, principalmente em momentos de grandes dificuldades. E como se não bastasse, diversas instituições religiosas chegam a um ponto de fazerem até marketing deste pão e deste peixe, o qual Jesus, ele providenciou para aquela multidão. Veja, Jesus, ele pode sim suprir a necessidade daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que o servem. Aliás, Jesus, através da sua graça e misericórdia, ele tem atendido a necessidade da humanidade há muitos anos. Isso é óbvio quando nós olhamos e nos deparamos com a palavra, mas precisamos entender que a nossa urgência não é do pão que sacia a nossa fome humana, mas é do pão que veio do céu, que é o próprio Cristo encarnado. Mas pastor, então quer dizer que não precisamos pedir o pão que perece? Escute, quem tem o pão que desceu do céu, que é o Cristo vivo encarnado, não haverá necessidade alguma, porque a palavra do Senhor diz que Ele supriria as nossas necessidades. E se nós confiamos no Deus que temos, se você confia no Deus que você serve, Ele há de saciar as necessidades que você, que eu, que nós precisamos, que elas venham ser atendidas pela misericórdia do Senhor. No verso 27, Jesus, ele continua o seu sermão dizendo: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois nesses Deus, o Pai, imprimiu o selo. Aqui é interessante que Jesus aqui está dando uma ordem aos seus ouvintes. O verbo trabalhar está no imperativo, mas quando você pega o verbo no grego, ele tem uma particularidade. Ele pode estar no imperativo com uma partícula no negativo. O que significa então trabalhar? Trabalhar significa, olha, deixa de fazer o que está fazendo de errado e começa a fazer agora o que é certo. Talvez a tradução do grego para o português não consegue ali dimensionar o tamanho desta palavra simples como trabalhar. E o que nós podemos aprender aqui dentro desse contexto? Jesus não pede para que eu e você venhamos trabalhar para conquistar o céu. Jesus não pede para que eu e você venhamos a trabalhar para dar manutenção à nossa salvação, porque como você ouviu e leu comigo o texto que acabei de fazer a leitura, dando início à segunda parte da mensagem, você vai perceber aqui que o Pai já imprimiu o selo em nós. E esse selo é o selo da salvação. Contudo, nós temos que entender que não é pelo fato de já ter sido alcançado pela graça e misericórdia do Senhor que nós devemos cruzar os braços. Aliás, João capítulo 6, verso 37 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Escute, se o Pai já entregou você na mão do Filho, Ele não vai desprezar você, Ele não vai jogar você fora. Só que Ele não quer apenas aplicar a salvação na sua vida, mas Ele quer te usar como um instrumento vivo em suas mãos. Pense comigo. Jesus, quando Ele veio aqui à terra, Ele ensinou os discípulos e deu uma ordem aos discípulos para que eles viessem a fazer novos discípulos, para que eles proclamassem o Evangelho. A grande comissão separou de 70 em 70 e foram ali batendo as portas, falando e anunciando o Evangelho. Atos capítulo 2 ali, veio a primeira diáspora ao povo judeu, no momento em que Deus ali trouxe uma perseguição para que a igreja pudesse se dispersar e pregar o Evangelho naquela região. E Ele também me incumbiu, assim como você, de proclamar esse Evangelho. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz: porque uma das finalidades pelo qual Deus nos escolheu é para pregar o Evangelho. Porque ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então esse ide não foi apenas para os discípulos, não foi para aqueles que estavam ouvindo esse sermão ali em Cafarnaum, mas ele permanece até os dias de hoje. Nós fomos chamados para falar do amor de Cristo, quer seja na igreja, quer seja pela internet, quer seja para nosso vizinho, enfim, das maneiras o qual Deus nos coloca e nos dá oportunidade, nos capacita para falar do seu amor. No verso 38, capítulo 6 ainda, diz o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui, Jesus está falando a razão pelo qual ele estava ali. Talvez falando ali para os discípulos e a pequena população que estava ali à sua volta, aquela pequena multidão, o qual Jesus havia feito milagre há um dia atrás, ali estava dizendo: olha, eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. E vocês que estão aqui também devem acatar a vontade do nosso Pai, para que possamos testificar essa fé que assumimos em Cristo Jesus. Veja, porque Deus, Ele, quando formou o homem, quando Deus criou o homem, quando Deus capacitou o homem, Ele deu essa incumbência para que ele falasse do Evangelho. A missão que nós temos primária, irmãos, é glorificar e exaltar o nosso Deus, é ter comunhão com o nosso Salvador. Mas podemos dizer que a missão secundária da nossa vida é falar daquele que fez e continua fazendo a obra em nós. Mas não pense que fazer a vontade do Senhor, que viver a vontade do Senhor é coisa simples. Não é simples de maneira alguma. Porque o problema não é a vontade de Deus para a nossa vida, o problema é adequar a nossa vida à vontade de Deus. Porque a nossa carne, ela grita muito alto. Nós temos um problema com esta carcaça humana que vive gritando, tentando buscar saciar os seus prazeres e os teus desejos. E a nossa briga não é com Satanás, a nossa briga não é com o mundo, o nosso problema somos nós mesmos. Essa índole, essa natureza adâmica caída que muitas vezes quer se manifestar e quer impedir que eu e você façamos aquilo que fomos criados para fazer. Glorificar a Deus, exaltar o nosso Senhor, mas também proclamar o reino da graça enquanto estivermos aqui. E eu te pergunto nessa noite, nesse momento que nós estamos aqui conectados por essa rede mundial de computadores, você tem falado de Jesus? Você tem proclamado o Evangelho onde você está? Lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na igreja, fora da igreja? Nós estamos vivendo um tempo que Deus agora está nos levantando como verdadeiros atalaias. E principalmente por esses meios cibernéticos que Deus permitiu que fosse criado para que a palavra pudesse ser disseminada não só aqui na nossa região, mas no mundo. Essa mensagem, eu tenho certeza que tem atravessado fronteiras. E eu te pergunto, e essa pergunta me cabe nesta noite: nós temos falado de Jesus? A gente fala muito dessa pandemia, a gente já não aguenta mais ouvir tanto falar sobre o coronavírus, falar sobre a dengue, sobre H1N1, sobre tantos problemas e tragédias, desemprego, problemas econômicos, problemas políticos, e nós replicamos essas notícias de uma forma tão voraz. Nós usamos as mídias para falar de coisas que tão pequenas diante de um Deus tão grande. Escute, o Evangelho de Jesus, na sua autenticidade, ele fala de uma forma muito clara que ele vai nos abençoar, que o Senhor é conosco, mas ela nunca falou em nenhum momento, o Evangelho, a palavra do Senhor, que não passaremos por dias difíceis. E hoje são dias difíceis, e eu e você estamos sentindo na pele esses dias. Mas ele diz assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e assim como eu venci, vocês vencerão. Mas uma forma, irmãos, de nós vencermos, não é resolver todos os nossos problemas, mas fazer a vontade daquele que nos enviou, que é Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero orar com você.
Talvez você, assim como eu também, tenha as limitações. Às vezes é timidez, às vezes é nosso gênio, é nossa natureza difícil. E eu quero orar para que Deus nos dê graça. Senhor Deus, se nós temos de alguma forma errado, Pai, em não divulgar a Tua palavra, o Teu Evangelho nas oportunidades que o Senhor tem criado e colocado diante de nós, Pai, nós te pedimos, perdoa-nos. Senhor, nos dê oportunidade, renova as nossas forças e as nossas esperanças, não para falar de tragédias, mas falar de um Deus que é grande, que é poderoso, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que transforma. Nós cremos no Deus do impossível e devemos levar esta mensagem, uma mensagem que gera vida, e levar as boas notícias e não as más notícias. Senhor, coloca esse Espírito, Pai, dentro de nós, para que possamos fazer a sua vontade, Pai, no tempo que o Senhor determinar que fiquemos nesta terra. Assim eu oro, Pai, no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero orar pelas famílias que às vezes estão encurraladas, desesperadas, Pai, vivendo as tragédias deste momento, quer sejam tragédias na área, Pai, da saúde, tragédias, Pai, na área financeira, na área relacional, eu não sei, mas o Senhor conhece, e eu te peço agora no nome de Jesus, que o Senhor venha produzir, Pai, escape, que o Senhor venha produzir saída, que o Senhor abra as portas de emprego, de cura, ó Pai, cura da alma. Senhor, que o Senhor esteja fazendo, ó Pai, a Tua vontade na vida daqueles que me ouvem, mas sobretudo, ó Pai, que o Senhor venha produzir, ó Pai, em nosso coração arrependimento, para que possamos nos dobrar diante da Tua presença, Pai, proclamando em alto e bom som, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há salvação em outro senão em Cristo, e é nele que nós depositamos a nossa fé neste momento, com essa oração em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e se Deus nos der condições, e querendo Ele, nós voltaremos a estar conectados, falando desta palavra que salva, que transforma a minha e a sua vida todos os dias, amém.